finalmente chegou o nosso momento de conversar sobre os pastéis oleosos da CIES. Alguns de vocês me deram a dica de testar, de adquirir, de testar esse material e desde então eu fiquei curiosa. E vocês já tinham visto até que eu tinha feito o vídeo da exposição que a gente vai, eu e Gui vai lá no Monet, ver a exposição do Monet lá no MASP. Eu fiz um sketch, uma pintura bem rápida, usando esse giz. Foi o meu primeiro contato com ele. E desde então eu estava extremamente ansiosa para fazer esse review que vocês também pediram, né? Então estamos aqui para atendê-los na medida do possível, né? Porque não consigo fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então calma que vem aí. Por isso que eu sempre digo que vem aí. E um momento vem. Mas enfim, voltando para cá. A caixa que eu adquiri é a caixa de 36 cores, mas existe caixa de 12 e de 24 também. O que, na minha opinião, já é um ponto extremamente negativo. Como sempre, eu já começo falando dos pontos negativos, né? Infelizmente, não temos uma caixa maior que 36 cores. E como vocês viram aí anteriormente na tabela de cores, né, no SWOT que eu fiz, a gente começa a perceber que tem algumas cores que são muito pastéis e muito translúcidas. E dependendo do projeto que você estiver fazendo, essas cores elas vão ficar meio sujas e muito translúcidas, muito lavadas. Elas não vão sobrepor de uma forma legal. Chega a ser um grande problema, meu Deus, a minha vida vai acabar? Não. Mas acaba que numa seleção de 36 cores, né, uma caixa que pelo menos eu considero bem pequena, eu esperava que tivessem mais tons neutros, que tivessem mais tons frios e quentes, para que fosse possível trabalhar, construir a maior quantidade de assuntos possível, né? Natureza, sketch na rua, retrato, mas enfim, aí a gente relembra para quem que é esse giz pastel, né? Para quem que é esse pastel oleoso? Ele é feito para ser usado por crianças. Então, meio que ele tem essa pegada, ele tem essa proposta mesmo, né? Como um material feito para criança, ele vai trazer cores ali mais bonitinhas, as cores pastéis, umas cores mais... Como eu posso dizer? Umas cores mais amáveis. Umas cores que, quando a gente abre, quando a gente olha na caixa, são cores que encantam as crianças, né? Inclusive nessa parte de papelão da caixa, né? Quando a gente abre, tem ali 5 pastéis na caixa, né? O retrato, a foto de 5 pastéis. E esses 5 pastéis são de cores pastéis. Então, eu acho que é uma coisa sazonal mesmo, uma coisa de tendência, de tentar entrar nessa vibe de que tudo tem cores mais pastéis hoje em dia. Quando eu digo cores pastéis, são cores menos saturadas e mais esbranquiçadas. É isso que eu quero dizer. Enfim, eu achei que a escolha de cores deixou a desejar um pouco. Mas, por outro lado, quando a gente para pensar qual foi o público que a CIS mirou e que a CIS mira, né? É um público infantil, é um público escolar. Então, realmente não tem como a gente esperar tanto assim. Eu gostaria de ver uma caixa de 50 cores com um pouco mais de opções de cores ali, com um pouco mais de tons neutros, pelo menos, para a gente conseguir construir ilustrações, construir pinturas mais elaboradas, assim, ter um pouco mais de imagem para trabalhar. Outro ponto negativo que eu queria deixar é o tamanho dos pastéis. Eu achei eles muito pequenininhos. Eu não acho que eles são menores do que o da Pentel, mas eles são quase tão pequenos quanto. Eu não tenho certeza se eu cheguei a fazer essa medição. Eu peguei o da Faber, que foi o que a gente fez a análise anterior, e comparado com o da Faber, dá para perceber de fato que ele é bem pequenininho e é mais fino. Então, assim, como ele é bem macio, sim, ele é muito macio, bem mais macio do que o da Faber, bem mais macio do que o da Pentel, ele, consequentemente, vai ser um pastel que vai acabar mais rápido.
E vocês vão ver aí que algumas cores vão embora, vão com Deus. Realmente, assim, não tem muito o que fazer depois desse projeto, dessas análises que eu fiz aqui. Mas, enfim, é isso, né? Pelo preço, tá valendo. E como sempre, eu falei mais do que a boca na parte anterior, na minha fala anterior. E agora a gente vai fazer um apanhado sobre por que eu tô fazendo esses desenhos aqui maluquinhos. Bom, vocês viram que eu fui no USC no Municipal. E o USC é aquele encontro, né, dos artistas urbanos, a galera que vai fazer sketch na rua e tal, que faz arte urbana, observação urbana, né, que retrata esse tipo de assunto. Então fomos lá no Municipal. Como sempre, são encontros muito legais. A gente acaba vendo pessoas ali fazendo suas coisas e sempre é surpreendente a quantidade de gente que está presente nesses encontros. Eu fico realmente de cara, assim, principalmente porque aqui em São Paulo, né, acaba sendo muito maior a quantidade de gente que vai, dependendo do encontro, dependendo do dia, enfim. E nesse dia foi massa, porque realmente estava cheio. Teve gente que conseguiu assistir concerto. Quando eu cheguei lá já tinha lotado, então não deu tempo também, mas tudo bem. Acho que a experiência foi muito boa. Eu nunca tinha entrado no Municipal e para mim foi muito especial estar nesse ambiente. A gente consegue sentir uma energia diferente, uma coisa muito... como se a arte tivesse muito presente. Como não, né? Provavelmente a arte está muito presente naquele ambiente, porque ele
vive cheio de pessoas que são apaixonadas por arte e não poderia ser diferente, né? Então, todas as artes que estão sendo feitas aqui nesse review estão se baseando em frames de momentos que eu vivenciei lá no USC do Municipal. Só para fazer esse esclarecimento aqui, caso alguém não tenha percebido que é sobre isso. Agora, vamos voltar aqui para análise. Bom, na primeira parte, na parte anterior, né, que eu fiz ali o blending na pintura, eu achei que ele saiu super bem, as cores misturaram legal. Não vou dizer que é, um delírio de pastel, é super macio, incrível, porque não é, mas ele é muito mais macio do que o Pentel e do que o Faber. Tanto que eu tenho a sensação visualmente de que ele é mais molhado, ele é mais líquido. Líquido é ótimo, né? É mais pastoso mesmo, né? Como aquela sensação de que a gente tem quando a gente olha para um pastel oleoso, né? A gente fica com aquela sensação de que a gente está vendo algo que tem uma certa umidade. E eu não tinha essa sensação com os pastéis nem da Faber, nem da Pentel. Então, já é um ponto para esse pastel aqui, por ter essa sensação que é característica também desse tipo de material, né? Aquela sensação de algo mais brilhante, mais úmido, de fato. O blending, eu acho que se saiu bem. E esse teste do empasto, vamos lá. Eu acho que foi mais fácil de fazer empasto com esse material, por ele ser mais macio. Mas não significa que você vai conseguir. Pelo menos eu não consegui fazer o teste com a espátula. Eu peguei, daqui a pouco vai aparecer aqui o take, que eu faço esse teste com a espátula e não veio aí, não deu muito certo, sabe? Não sei se foi pela cor que eu escolhi usar, que é uma cor translúcida, ou seja, talvez seja uma cor mais seca dentro do kit, né? Tem algumas cores que são mais sequinhas, outras se derretem mais. Isso é bem comum, assim, em todas as caixas de pastel, pelo menos todas que eu tive contato até hoje, né? Eu percebi que tem algumas cores que deslizam mais fácil, algumas cores que são mais gelatinosas, digamos assim. E tem outras que são realmente mais sequinhas. Olha aí, eu tô tentando passar com a espátula o amarelo e ele simplesmente foi com Deus, ela não teve muito o que fazer, né? Então eu fui fazendo um empasto, simplesmente forçando o pastel no próprio papel. E eu acho que foi melhor fazer isso. Eu acho que deu mais certo assim. E nos lugares que eu não queria que ficasse tão grosseiro, tão volumoso, né? Eu fui ali só dando uma suavizada com a própria mão ou trazendo um outro pastel para meio que dar uma dissolvida e dar uma atenuada no aspecto de tanto de volume quanto de contraste, que às vezes a gente não quer tanto contraste assim numa região específica, né? E aí esses empastos eles vão deixar, obviamente, tudo mais volumoso, mais contrastado. Então, tem que ter atenção com isso também. Mas eu acho que, de uma forma geral, ele foi bem nesse teste também.
Então agora a gente está fazendo o nosso teste de papel. E eu já tinha usado esse papel em outro teste com outro pastel. Foi com o pastel da Pentel, na verdade. E para ser bem sincera, eu acho que não veio aí, tá? Eu não gostei. Eu sei que tem gente que gosta de trabalhar com papel mais liso e tal, porque fica com aspecto diferente, fica com aspecto mais uniforme. Mas a minha sensação, e eu acho que isso é bem particular de cada um, mas a minha sensação é de que esse tipo de pastel escolar, deixar aqui bem, bem ressaltado, esse pastel escolar, ele não fixa neste tipo de superfície. Eu não acho que ele fixa bem nesse tipo de superfície. E por que que eu acho que isso acontece? Obviamente, eu vou precisar fazer um teste com um pastel de mais qualidade, um pastel que seja considerado para uso profissional, mas a minha teoria até então é, como eles são pastéis mais duros, apesar desse pastel ser mais macio do que todos os outros, ele ainda não é aquele tipo de pastel que realmente fixa na superfície. Então, ele vai sair mais do papel do que ficar. E uma sensação muito forte que eu tive foi que uma camada acabou removendo a outra. E isso é um saco, isso é um grande inferno quando a gente está pintando com pastel. Porque, bom, esse tipo de ilustração de pintura que eu estou fazendo é meio que mistura de cores por sobreposição. Eu estou fazendo uma mistura de cores por sobreposição. Primeiro eu coloquei uma base de azul para a gente tirar o branco do papel. Depois eu coloco os verdes. Depois, por cima dos verdes, eu vou colocar vermelho. Eu vou colocar azul. Eu vou colocando outras cores para que quando essa sobreposição seja feita, aconteça visualmente, né, diante dos nossos olhos, a gente tem uma sensação de que ali existe uma coloração muito rica, que não é simplesmente um preto que eu coloquei ali, ou um azul escuro. Não, eu quero que a gente tenha uma sensação de que houve uma construção de camadas de cor ali, naquela região, que para mim é muito mais interessante do que simplesmente colocar uma cor específica e vai com Deus, sabe? Eu acho que eu estou fazendo muito mais o meu papel de artista e de alguém que quer trabalhar com cores, usando as cores da forma que elas foram feitas para serem usadas e que a gente aprendeu a usar. Então, galera, é o seguinte: quando a gente vai fazer essa sobreposição de cores nesse tipo de papel liso, e esse papel nem é tão liso na real, né? Esse papel é um Hahnemili Nostalgia, que é bastante usado para lápis de cor, para grafite, enfim, para esse tipo de mídia, que também é uma mídia que precisa de uma certa aderência, né? Que precisa de um papel que tenha uma certa textura, mesmo que seja uma texturinha leve, para que ele consiga se agarrar ali nessa polpa do papel. E, enfim, eu achei que teve uma grande dificuldade, mais uma vez, do pastel ficar fixo no local que eu queria. Foi muito menos pior do que o Pentel, que realmente é bastante seco. Mas eu acho que poderia ter sido melhor. E eu acho que futuramente, quando a gente for fazer outros testes com pastéis que sejam para uso profissional, eu tenho uma sensação de que o resultado vai ser um pouco diferente. Apesar de que eu acredito que pastel oleoso não é feito para ser usado com papel liso. Isso não existe em lugar nenhum do universo. Para início de conversa, os artistas usavam pastel oleoso em tela, né? Então, inclusive esse pastel da Cis fala que é próprio para ser usado em telas também. Então, se a gente começa pensando numa superfície porosa, numa superfície que tenha aderência, por que de acho eu vou utilizar o pastel numa superfície onde todo o meu material vai cair? Não faz o menor sentido. Infelizmente, este é o advento da internet. É o advento onde a gente vê pessoas que não estudaram, que não sabem o que estão falando,
falando qualquer coisa e passando qualquer informação para frente. E isso é um perigo enorme, porque a gente acaba aprendendo, entre muitas aspas, com essas pessoas. E a gente acaba aprendendo, infelizmente, do jeito errado. Então é muito importante a gente conferir as informações. Não sejam preguiçosos. Saiam deste vídeo e vão pesquisar sobre superfícies para pastel oleoso, como utilizar pastel oleoso. Procurem livros de arte, procurem professores de arte, professores sérios, pessoas comprometidas com o que estão fazendo e não apenas pessoas que aprenderam um tutorial qualquer e se acham profissionais de qualquer coisa. Gente, vamos falar a verdade. Infelizmente a internet está cheia desse tipo de conteúdo. E uma das coisas que eu abomino é a falta de responsabilidade que as pessoas têm com a boa fé e a boa vontade das outras. Porque se alguém clica num vídeo para aprender algo, ela acredita que aquilo que está sendo passado é verdade. E nem sempre é verdade. Nem sempre, inclusive na maioria das vezes, rola assim uma grande corrente de fake news sobre qualquer tipo de assunto. Então, é muito importante que a gente investigue, que a gente tenha bom senso, que a gente tenha critério na hora de seguir pessoas que se dizem especialistas em X ou Y. Quando a pessoa não se coloca como especialista, eu sou um hobbyista em arte, eu pinto por hobby, não é a forma que eu ganho dinheiro. Beleza, tranquilo, aí não tem problema nenhum. Mas se você se diz profissional, se você vende curso, se você quer formar turma, quer formar aluno, isso é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade enorme e infelizmente, do fundo do meu coração, eu vejo muita gente jogando fora o dinheiro de outras pessoas, a boa fé, a boa vontade, cheio de discurso bonitinho, cheio de lábia, enfim. Não quero colocar esse vídeo para um lado de julgamento de ninguém, até porque eu estou fazendo o meu trabalho, eu não posso fazer o trabalho por outras pessoas, mas eu acho que também é o meu papel chegar aqui e dizer cuidado com as informações que vocês veem por aí, porque infelizmente tem muita coisa, tem muita informação errada, tem muita informação maldita, maldita no sentido de tipo mal falada. E podem ter certeza que eu não sou a dona da verdade de absolutamente nada, mas no momento que eu trouxer a informação errada, no vídeo seguinte, eu vou dizer, gente, errei aquilo ali, não é assim, etc, etc. Porque eu não faço questão nenhuma de estar certa de nada. Eu acredito que o triunfo de uma comunidade é exatamente esse, é ser uma comunidade onde a gente troca ideia, onde a gente aprende com o outro, onde a gente recicla o nosso conhecimento e todo mundo comenta, todo mundo é bem-vindo e todo mundo tem um conhecimento para passar, desde que seja um conhecimento validado, desde que seja real, né? Desde que seja uma informação precisa e não uma informação que a pessoa tirou das vozes da cabeça dela. Aí eu fico muito pistola com esse tipo de coisa. E voltando aqui a falar uma das coisas do porquê eu entrei nesse assunto, o primeiro motivo que eu entrei nesse assunto é o motivo pelo qual várias pessoas acabam errando ao pintar com pastel oleoso, que é pintar em folhas lisas. Isso é um desserviço, isso é uma desinformação absurda na internet. Não existe isso, tá? E a segunda desinformação que eu vejo acontecendo por aí é gente pintando retrato com um papel pequeno e dizendo que pastel oleoso não é uma mídia para fazer detalhe. Gente, pastel oleoso é uma mídia para ser usada com papéis grandes. Ponto final. I'm a long, long way from home. It's a long, long road I'm on.
'cause the pain won't set me free. I've been strong so long. See me moving on to a place I've known so long. And the angels see me try. They sing me a lullaby. Yeah, they sing me a lullaby. If you take these tears from me, I will never ask for anything, 'cause the pain won't set us free. And I've been strong for so long. E enfim, acabou o meu momento desabafo, o meu momento pistola, tá certo? Mas é isso, gente, fazer o quê? Infelizmente acontece. Eu vejo muita desinformação e eu acho que é muito importante esclarecer para esse tipo de assunto, esse tipo de tópico, para que vocês sejam pessoas que possam buscar suas informações de forma mais assertiva, para não ficar gastando dinheiro à toa, para não perder tempo. Às vezes a gente acaba tentando fazer alguma técnica específica e a técnica não dá certo e a gente não sabe o que aconteceu. E simplesmente, galera, é uma informação que foi passada errado. Tipo assim, não dá pra fazer detalhe com pastel oleoso. Não dá pra ter uma pintura mais realista com pastel oleoso. Pô, claro que dá. É óbvio que dá. Existem milhões de artistas na internet que fazem isso, na internet e fora dela. E eu posso trazer exemplos aqui para vocês verem, para vocês olharem. São trabalhos refinadíssimos, são trabalhos de altíssima qualidade. Eu acho que as pessoas, infelizmente, estão com preguiça de desenvolver, de estudar, de aprender a fazer as coisas, de desenvolver os próprios talentos. E as pessoas querem soluções rápidas, prontas, fáceis. E de verdade não vai acontecer. Aí, de novo, eu venho dar esse disclaimer aqui, fazer esse esclarecimento. Tipo, tudo na vida demora, tudo na vida leva tempo. A gente leva tempo para aprender a andar, para aprender a falar. Então, não vai ser em 2, 3 anos que você vai aprender a pintar, infelizmente.
2, 3 anos de pintura não é nada. Nada, absolutamente nada. É o início de alguma coisa. É o início de alguma coisa. Então, vamos ter calma e vamos trabalhar para melhorar, caso seja o objetivo de cada pessoa, né? Eu quero melhorar, eu quero aprender a fazer tal coisa. Então, vamos ter calma e praticar, que é assim que se faz. Bom, depois dessa apagação toda aqui, esse sermão babadeiro que eu precisava falar, tá? Porque eu não aguento, velho. Eu vejo umas paradas assim que eu fico de cara, não é possível que isso aqui esteja sendo visto e tenha palco e tenha gente aplaudindo e achando incrível. Não é possível. Mas enfim, voltando pra cá. O pastel se saiu super bem neste papel rugoso. E rugoso não, né? Ele não chega a ser extremamente rugoso, mas ele é um papel mixed media da Canson que é mais... que ele tem mais porosidade, sim. Então, ele aceitou super bem esse pastel e eu acho que foi uma das minhas obras favoritas aí, foi dessa leva de trabalhos feitos para esse vídeo. Eu acho que as cores e o visual ficaram, o aspecto estético, né? O visual, que eu quero dizer, essa parte estética da finalização. Eu acho que ficou muito bonito, muito bem acabado, assim, a escolha do papel creme e das luzes quentes também ajudaram nessa harmonia final, né? Nessa sensação de que tudo ficou no lugar certo.
E somente para concluir essa partezinha aqui do vídeo, eu, para variar, perdi uma parte da gravação, que foi a parte que eu estava fazendo o rosto dessa escultura. Mas, enfim, eu fico muito chateada quando isso acontece, que eu acho que eu dei o REC e eu não dei o REC. Mas, enfim, é isso, galera. Eu acho que esse pastel, ele foi feito para ser usado ali com papéis mais porosos, com papéis que sejam, que tenham algum tipo de resistência ali, para que esse material possa se fixar e possa, até para fazer o blending, né, a mistura, para que ele possa ter essa mistura mais interessante, um degradê mais bonito. Até as cores eu sinto que ficam mais ricas, mais vibrantes nesse papel, porque bem, ele tem local para que esse material seja depositado, né? O material ele não fica com aquele aspecto de lavado, de que está sambando ali, de que não tem para onde ir, que não tem espaço para ele, sabe? Sabe quando você passa o pastel e você tem a sensação de que o próprio pastel está retirando o pastel? Então, isso acontece quando a gente usa um material inadequado com outro material inadequado, que seria, no caso, o papel liso. E a minha participação vocal vai se encerrando em mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo onde eu trouxe análise, onde eu trouxe polêmica, onde eu trouxe revolta, onde eu trouxe tudo o que eu podia ter trazido, eu trouxe para esse vídeo, tá? Porque sempre que eu vou fazer um vídeo de algum material, eu tenho o costume de dar uma boa pesquisada antes, eu leio sobre, eu vou procurar se tem vídeo, eu vou bater as informações que já foram ditas ali. Enfim, eu vi vários vídeos sobre esse pastel e, enfim, eu fico me perguntando, meu Deus, por que me abandonastes? Mas, galera, não vamos descer de novo o clima deste vídeo. Esse teste final daqui, ele é feito com solvente. Vocês já sabem que eu uso o óleo de bebê. Pode ser usado também álcool, pode ser usado terebentina, né? Que é aquele solvente mais comum para tinta óleo. Eu não uso terebentina porque eu acho que é muito pesado. É um hidrocarboneto muito pesado que pode dar reações alérgicas pesadíssimas. Já teve artista que foi parar no hospital por causa
de hidrocarboneto. Você tem que ter bastante cuidado para não ficar cheirando isso. É bem complicado, tá? Não é uma brincadeira, não é uma coisa que dá para você ficar fazendo casualmente. Então, se for usar esse tipo de solvente, tenha sempre em mente cuidados, né? Esteja num ambiente ventilado, com janelas abertas, com ventilador, use luva, porque é um material corrosivo, enfim, é um material pesado. Então, eu prefiro usar um material mais leve que vai me dar o mesmo tipo de efeito no fim das contas, que é o óleo de bebê. E, como sempre, eu faço a diluição na primeira camada para a gente conseguir tirar o branco do papel e já colocar ali alguns valores tonais nos lugares devidos. Eu acho que ele se saiu bem. Eu estou usando aqui um papel para aquarela. Não me pergunte que papel é esse, eu não faço ideia. Tava em cima da minha mesa, assim, um papel já tamanho A4 eu fiz. É nós que a voa. Peguei o papel e estou usando e não faço ideia de que papel seja, mas com certeza é um papel 300 gramas. Eu tenho a sensação de que esse papel é um Artus 100% algodão. Se for, eu não sei, mas é possível que seja assim, porque era um papel que estava sobrando por aí esses dias. Mas enfim, voltando aqui para nosso último teste, galera. Ele se saiu bem, tá? Eu acho que se saiu muito bem, inclusive, assim, agora parando para olhar direitinho. O amarelo diluído ficou ainda mais vibrante do que o amarelo seco. E os vermelhos, os rosas ficaram ali muito bonitos, eu achei. E para fazer as sobreposições seguintes, eu acho que essa caminha que foi feita fez toda a diferença nesse papel, porque ele é um papel bastante rugoso. E, galera, também não dá pra gente ficar usando papel muito rugoso com pastel, não, porque isso vai gerar uma grande dificuldade também pra gente fazer alguns detalhes, pra gente uniformizar essa pintura. Então, assim, rugoso sim, mas nem tanto. Tem que ter ali um equilíbrio para não ficar completamente ali um papel que acabe atrapalhando a gente, né? Ou muito liso ou muito rugoso, ele vai acabar atrapalhando sim. Principalmente se a pessoa estiver trabalhando com um pastel que é mais sequinho, que é o caso desses aí, que ele derrete, mas também ele não é assim uma grande manteiga. Então temos que ter cuidado com isso. Mas de resto, eu acho que foi uma ótima experiência trabalhar com esse pastel. Eu me senti assim num parque de diversões. Bartolomeu apareceu aqui para pedir like, para pedir que vocês deixem o like. Ele tá me falando aqui, perguntando se já deixaram, tá? E é isso, gente. Eu acho que é um material decente. É um material que vale a pena a atenção de vocês. Eu me senti quase que numa brincadeira trabalhando com esse pastel, assim. Foram tardes muito agradáveis, até o momento que eu fiquei muito cansada, aí começou a ficar desagradável. Mas foram momentos muito agradáveis fazer todos esses testes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem experimentar o pastel, experimentem. Se não puderem também, tudo bem. Eu acho que cada pessoa também tem sua preferência por materiais. Algumas pessoas gostam mais de um, gostam mais de outro. E eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de trabalho de cada pessoa. Cada pessoa tem uma força na mão diferente, tem um tamanho de mão diferente, tem um propósito diferente. Então, assim, às vezes um material que foi muito bom pra mim talvez não seja incrível para outras pessoas, mas de uma maneira geral, desses materiais, desses pastéis nacionais, eu acho que esse aqui tá no topo, tá no top 1, assim, desses Faber, Pentel e Cis. Eu acho que o Cis tá ali no topo. Ele até então foi o melhor que eu já testei, real, assim. Eu acho que é muito custo-benefício. E eu indicaria super para quem tá começando a pintar com pastel sem medo de ser feliz. Eu acho que é uma experiência muito feliz pintar com esse pastel aqui, sem medo de ser feliz. E uma experiência feliz, foi ótimo, né? Mas enfim, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Quando a gente consegue encontrar um material que é bom, que é um custo-benefício e que a gente consegue encontrar na maioria das papelarias. Então é isso, gente.
é isso. Eu acho que quem puder ter uma atenção com este material vale muito a pena. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana e até lá. Watch their faces,